Boa noite, irmãos. Mais uma vez, né, o Senhor nos permite estarmos juntos para aprendermos com Ele, dele e para Ele, da Sua palavra, meditarmos juntos nas coisas do Senhor, continuando estudando Filipenses. Vamos iniciar o capítulo 3, agora, né? Pedindo a direção do nosso Senhor em tudo, nos guiando nos pensamentos, dos irmãos também, para que todos nós possamos sermos edificados e crescermos, né, na graça e no conhecimento. Vamos orar? Nosso bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos com a Tua palavra aberta diante de nós agora. Pedimos proteção, confiando em Teu Espírito para nos guiar nessa palavra. Todos estão conectados agora, ouvindo, também possam receber em seu coração tudo que tens para nos ensinar. Nós confessamos a nossa incapacidade e confiamos em Ti, pedindo por tudo e dando graças, porque temos agora o consolo das Escrituras para nos ensinar, enquanto andamos aqui neste mundo, meio a tanta ruína, tanto abandono da verdade, podemos ainda encontrar um pequeno oásis nesse deserto. E sabemos que Tu te aprazes de nos ver assim, interessados em Tua palavra, e pedimos que Tu estejas guiando a cada um. Damos graças por tudo, bendizendo o Teu nome, no precioso e bendito nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura, então, no nosso capítulo. Filipenses 3, a partir do versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa doutra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles,
que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Essa atitude, né, que temos de olhar para o Senhor Jesus em todas as coisas, mirando sempre a pessoa de Cristo, que nos ensina que é uma das ferramentas que temos para nos proteger, né, da vontade própria, da glória própria, e buscar em Cristo ver a pessoa de Cristo em todas as coisas, que é uma das ferramentas que nós temos para poder vencer a nós mesmos, nosso desejo carnal de querer, né, algo para si, querer ter importância maior que outros irmãos, e olhar para o nosso irmão e ver Cristo nele. E é interessante porque é um exercício muito valioso nós aprendermos a ter olhos espirituais, né? Esse é um exercício valioso e às vezes nós falhamos, né, nisso. Porque olhar para os nossos irmãos e poder apreciar, né, Cristo nele, observando o seu dom, né, o dom que Cristo deu para ele, e o exercício desse dom em nosso meio, já é uma forma de nós também ver o agir de Deus através das assembleias e glorificarmos o Senhor e vemos como é legal, né, como é bonito poder você ver, olhar para o seu irmão e ficar vendo Cristo agindo na vida dele, Cristo se manifestando no nosso meio através da vida do irmão, porque nós estamos querendo ver Cristo nele, não é a pessoa do irmão em si. Na nosso desejo de adorar a Cristo, de conhecer o Senhor, nós nos apegamos a tudo que o Senhor nos dá através da vida de nossos irmãos. Então, é o dom, os dons de Deus sendo apreciados, né, por nós. Quando olhamos para o irmão e vemos que é um amado de Deus, e Deus tem muita coisa para nos mostrar através da vida do irmão, em momentos assim, até espontâneos, em uma conversa, às vezes ministrando na assembleia, às vezes cuidando de alguma coisa na assembleia, às vezes conversando com nós em particular, sempre receber aquilo como vindo de Deus, podendo olhar, né, ouvir com atenção e dar aquele valor, sempre querendo apreciar o dom do irmão, sempre querendo entender e ver Deus agir ali, não querendo para si. E o meu irmão faz a mesma coisa. Então, é como eu pudesse não procurar eu me gloriar, mas procurar no meu irmão, né, Cristo nele. Então, é uma das ferramentas que nós podemos ter para nos proteger dessa situação que muitas vezes nos acompanha na carne, né? Querer ser importante. A Bíblia nem ensina você cobrar amor de ninguém. Ah, tem que ser amado, se não me amar. Ela não tem isso. Ela nos ensina a que devemos amar, não cobrar amor, cobrar importância, ninguém me ouve, ninguém... Esse tipo de carência ou de necessidade explícita vai levar a pessoa a encontrar defeito nos irmãos e problemas na Assembleia, porque se ela está preocupada com aquilo que, para si, em ser importante, em receber amor, em ser amada, em ser cuidada, se é isso que ela está buscando, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Nós não vamos poder todo o tempo ser essa pessoa. Mas se ela está aprendendo com o Senhor, com os irmãos, a amar e a dar do que receber, essa cobrança não vai mais existir. Porque ela já não está mais querendo receber, mas está querendo dar, querendo ser uma ferramenta de bênção na vida dos seus irmãos, não procurando irmãos para abençoá-la. É diferente. Só o fato da pessoa se desapegar da importância própria já é um grande exercício para evitar que seja seduzida por Satanás, né, pelo inimigo,
para cobrar da Assembleia amor, cobrar. Está muito na moda isso agora, né? Falta amor, falta sei o quê, cobranças. E às vezes são cobranças, né? Se nós olharmos, muitas vezes que não conseguimos nem entender a que ponto chegou uma cobrança dessa. Porque, claro que nós vamos falhar em algum ponto. Todos nós falhamos. Mas se é procurando falha que eu vou andar com o Senhor, ou querendo conhecer a Cristo e apreciar o que Cristo nos dá através da nossa comunhão. Nós temos que ter os olhos espirituais, né, ouvidos espirituais, para poder observar o que Deus está fazendo em nossa Assembleia, através dos nossos irmãos, ter apreciação por isso, porque é Cristo ali que está fazendo. Isso vai nos proteger de querer pensarmos em nós mesmos e trazer problemas e murmurações e reclamações e contendas para a Assembleia. Nós já falamos sobre isso, né? Ver no irmão, não em nós mesmos, em algo que nos satisfaça, mas buscar adorar o Senhor em todas as coisas. Paulo ele vai ensinar nesse capítulo sobre isso também, né? Como nos proteger, que todos nós estamos sujeitos a isso. Sempre falo isso, né? Esses pensamentos temos que colocar em oração e confessar ao Senhor para Ele cuidar disso e nos tratar dia a dia, para que nós tenhamos esse olho espiritual, esse ouvido, essa boca para falar as coisas que são do Senhor, né? Não que são de interesse próprios nossos, para ganharmos alguma vantagem entre os irmãos ou entre outra coisa aí. Até aí. No capítulo 2, Paulo deu o padrão de vida cristã. Cristo demonstrando aqui na terra, como homem, humildade. Esse é o padrão para o cristão. Então, agora no capítulo 3, ele vai dar não mais o padrão, mas o objeto da vida cristã agora. Qual é o objeto? O foco da vida cristã hoje? Cristo na sua exaltação, glorificado à direita de Deus. Por quê? No nosso caminho aqui no mundo, a gente tem que ter como padrão a humildade que houve em Cristo. Então, aquilo que o irmão estava falando. Os nossos irmãos, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Cada um, eu devo considerar os outros superiores a mim. Quando nós temos um olhar de vanglória, um altivo, né, contencioso, o que nós vamos fazer é conflitar com nossos irmãos, né? Por quê? Porque quando você quer sobressair sobre os outros, você tem que impor a sua glória, a sua importância, ou qualquer coisa que você acha que tem. Acha que tem, porque na verdade não tem. Porém, o Senhor Jesus, que tinha tudo, vindo ao mundo, ele não impôs nada, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Esse é o padrão para nós. Cristo e sua humilhação. Agora ele vai tratar, e é interessante que esse capítulo 3 aqui é como se fosse um parêntese, porque ele vai falar dele mesmo, né? Muitos podem falar, pô, mas isso aqui está cheirando que Paulo está se vangloriando do que ele era. Porque ele vai falar da sua vida antes de convertido. E está falando coisas boas. Mas ele vai mostrar que aquilo que parecia bom aos seus olhos, aos olhos de Deus, era diferente. E quando ele entendeu isso, ele considerou tudo por perda, como nada, tanto as coisas boas quanto as ruins que ele fez. Ele considerou tudo como zero. Eu vou começar agora de um novo padrão. Cristo Jesus, em humildade, e agora com o foco, o objeto do cristão, Cristo nos céus. As nossas promessas são todas celestiais. Paulo estava aqui na terra como Saulo, com cartas das autoridades para prender cristãos e levá-los à prisão, para oprimir essa seita que eles diziam, né, que negava Moisés e tudo mais, que era apóstata e tudo mais. Mas, na realidade, ele mesmo fala, ele fazia isso pensando que estava fazendo alguma coisa com zelo para Deus. Pensando que ele estava fazendo para Deus. Mas não era. Na realidade, ele vai falar claramente isso aqui. E olha que interessante.
no Velho Testamento, nós temos como exemplo esses dois aspectos de Cristo para nós. O maná, nós vemos falando sobre o maná nos evangelhos, o Senhor falando do maná, como sendo ele o alimento do homem aqui na terra. E como é que era o maná? O maná, ele caía dos céus e pairava sobre as plantas um orvalho durante a noite, caía o orvalho e o maná caía e ficava ali. E eles tinham que toda manhã recolher esse maná para se alimentar dele. Então, esse alimento que vinha dos céus, era Deus que provia para eles. Mas era um que vinha dos céus e descia aqui na terra e parava aqui na terra. E tinha que ser consumido dia a dia, porque você não podia pegar o dobro hoje para amanhã não precisar sair no campo para pegar o maná. Todo dia se tinha, porque passava num dia ele apodrecia. A outra figura, e nós temos de Cristo, como no Velho Testamento, é quando nós vemos ele sendo apresentado a Deus. Não quer ver? Deixa eu mostrar para vocês a diferença entre os dois. Quando o povo de Israel, isso aqui está em Juízes 5:12. Uma vez que eles atravessaram o Jordão, saíram do deserto, atravessaram o Jordão e entraram em Canaã, o alimento deles mudou. A fonte de alimento. Em 5:12 fala, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porque no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, Cristo agora apresentado como não o maná, mas como o trigo da terra. Isso é a figura de Cristo na glória, sendo a nossa fonte de alimento e de vida hoje, como cristão. Apesar de nós estarmos no deserto, nós temos o maná da palavra para nos alimentar todo dia. Mas a segunda coisa que nos mantém nesse trajeto, nessa peregrinação, é os nossos olhos voltados para Cristo na glória, que é o trigo, que é o nosso alimento celestial. Cristo na glória. Por que é o nosso alimento celestial? Porque hoje nós temos um homem nos céus. E esse homem que está nos céus, o que ele fez foi abrir caminho para nós estarmos lá também com ele, um dia. Então, assim como, enquanto no deserto nós estamos, nós temos que nos alimentar da palavra e considerar cada um superior a si mesmo, esse é o maná que nós temos que comer dia a dia pela palavra de Deus e ver o Senhor trabalhando na vida de cada um no seu nível, desde a conversão até atingir a maturidade, cada um está num nível, não estão todos no mesmo nível de conhecimento. Então, tem um pouquinho de paciência com o que é novo, que ainda vacila em alguma coisa, e não criticar. Porque o que a gente vê, toda vez que alguém começa a criticar os outros, é porque ele está se julgando superior a ele. Se eu estou criticando alguém, é porque eu sei mais do que ele. E no que eu estou criticando, ele não sabe isso. Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Olha, você viu o que ele fez? São tipos de comentários que enaltecem você e rebaixam o outro. Isso não é, de modo nenhum, considerar o outro superior a si mesmo. Você acha superior porque você... eu estou há mais tempo como cristão. Eu já ouvi uma pessoa fazer isso, um que gosta de ser líder, né, querer ser o dominador de uma assembleia. Ele recebeu a visita de alguns irmãos e esses irmãos foram tentar corrigir para ele, falaram, olha, você está fazendo alguma coisa aí que não está correto, tá? Eu falei assim, quem vocês pensam? Quem convidou vocês para virem aqui na minha assembleia? Quem vocês pensam que são? Nós não pensamos nada, só que a palavra de Deus está dizendo. O que vocês entendem da palavra de Deus? Eu entendo muito mais que vocês. Eu estou há 10 anos. Um irmão reunido ao nome do Senhor dizendo isso. O que você conclui disso daí? Ele acha que ele é o bom. Ele se acha reto, justo e superior aos outros.
tudo o contrário do que Paulo estava falando para fazer. Conclusão, só que tem problemas, né? Porque existe uma série de coisas que, com o tempo, o senhor vai tratar em cada um, e lembre-se bem disso, na Assembleia, tudo que você fizer, para bem ou para o mal, você vai colher. Então, eu diria para você, se você pensa que ser um legalista vai trazer, que você vai colher alguma coisa boa, eu digo para você, o legalismo é pior do que qualquer outra coisa na Assembleia. É pior do que qualquer outra coisa, porque quando você vem com legalismo, você está dando como padrão de vida a sua vida. E esse padrão não tem valor para Deus, porque o padrão de vida para nós é Cristo, que esteve aqui em humildade e não se exaltando, dizendo, vocês não sabem nada, eu vim aqui salvar vocês, vocês vão me crucificar. Foi isso que ele falou? Não, ele ficou calado e foi até o fim, porque ele tinha que fazer essa obra. E vendo o sofrimento do seu povo, vendo as pessoas na condição que estavam, ele sentia isso com eles, ele tinha empatia com eles, ainda que totalmente ignorado por eles, mas ele tinha empatia, ele tinha amor por eles. Ele, depois de tudo que aconteceu naquela cruz, ele ainda fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como que dando uma cidade de refúgio para eles esconderem depois de ter cometido um crime, ter chance de ainda ser recuperado enquanto o sacerdote estiver vivo. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus é um exemplo para nós. Agora, quando nós vemos pessoas tentando se exaltar, aí tem problema. E o Senhor vai chegar um dia e vai tratar, assim como Paulo teve que um dia ver que aquilo que ele pensava que ele estava fazendo, que ele era realmente judeu dos judeus, né, o grande judeu, no judaísmo, fariseu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, essas coisas nós vamos ver, tudo que ele vai falar aqui, era tudo motivo de se gloriar, eram coisas positivas, mas ele teve que considerar isso tudo como perda, e é isso que ele vai falar nesse capítulo 3. Vejam que ele fala aqui, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. No capítulo 1 ou 2, quando ele fala de Epafrodito, acho que é o 2 que ele fala, quando Epafrodito fosse estar com eles iam ver da saúde de Epafrodito, que quase morreu, né? E isso, então, levaria eles a se regozijar de que ele estava bem. Eu acho que é no finalzinho. Julguei necessário mandar-vos Epafrodito, irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vos enviando para prover as minhas necessidades, porque tinha muita saudade de todos vós e estava muito angustiado até que tivesses ouvido que estivera doente. E de fato esteve doente até a morte, mas Deus se apiedou, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja o versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo. Esse gozo aí que ele está falando é regozijar de que Epafrodito estava bem. Ele ia receber com gozo. Nas coisas boas que ocorrem na nossa vida, a gente tem como se regozijar. Mas tem as circunstâncias que são desfavoráveis para nós. E nós não vamos nos regozijar nelas. Mas nós temos uma escapatória. Nós podemos nos regozijar no Senhor. Nas circunstâncias que são negativas para nós, nós podemos nos regozijar no Senhor. Por isso que ele fala, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Porque se você não puder regozijar por causa das circunstâncias à sua volta, você pode sempre se regozijar no Senhor, porque ali não há falha. Ali está completa a coisa. E ele fala, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Essas mesmas coisas que ele está escrevendo, voltando ao capítulo 3, né, ele vai começar a falar agora. Olha o que ele fala do que tem que se guardar. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Esses 3 problemas eram problemas internos na Assembleia em Filipos e que potencialmente iria causar destruição nessa Assembleia. Aquilo que era apenas uma discórdia ou talvez uma falta de entendimento ou não ter diálogo entre aquelas 2 mulheres, ia transformar numa coisa muito maior.
mas não por meio só disso. Ali era o começo, é o estupim. O irmão falou já, e é interessante, toda assembleia tem nitro e tem glicerina. Tudo que precisa é uma faísca para explodir. No caso, como nós sabemos que existe, às vezes, discórdia entre irmãos, existe apenas diferentes opiniões, começa com diferentes opiniões, e que se começar a alimentar isso aí, vai se transformar em debate, se continuar ainda vai ser um motivo de contenda, e se continua vai ser um motivo de divisão. Mas, quando começa um espírito desse na Assembleia, entram esses daqui, os cães, os maus obreiros e a circuncisão. O que ele está dizendo com essas três coisas? Os cães são os judeus que... Você sabe que no Velho Testamento, os profetas falavam dos gentios como cães, porque é aqueles que não tinham relação com Deus. Israel tinha, por ser o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus, eles tinham comunhão com Deus nesse sentido. Eles tinham os oráculos de Deus, o tabernáculo onde estava a arca, ali aquela arca, ou no templo, quando eles tinham a arca no templo, depois foi levada para o templo, era a presença de Deus no meio deles. E Deus estava com eles. Porém, quando eles falavam das nações à sua volta, eles falavam dos cães. Mas os profetas, quando falavam dos judeus que estavam se desviando para a idolatria, também eram chamados de cães. E aqui Paulo como que inverte a coisa. Não é o judeu que está chamando o gentio de cães, mas os gentios que se salvaram, cristãos, juntamente com os judeus que se converteram, consideravam aqueles judeus religiosos que rejeitaram a Cristo como cães. E eles estavam sempre assediando os cristãos por causa disso, perseguindo e tudo mais. Os maus obreiros é aqueles que ensinavam a má doutrina dentre esses judeus que se infiltravam como passando por professos cristãos e ensinavam a má doutrina, a doutrina do judaísmo, a circuncisão, a guardar a lei e tudo mais. Ela, na realidade, o que nós temos hoje em larga escala, o judaísmo misturado com o cristianismo. E por isso que ele fala dessa terceira coisa, guardai-vos da circuncisão. O que ele está querendo dizer com isso? Fica mais fácil de entender se nós abrirmos esse versículo, acho que no Darby, ele fala de concisão. Veja lá. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a concisão. Não é circuncisão, ele está falando de concisão. Qual é a diferença disso? Concisão é um termo que Paulo está usando aqui, quase que como querendo dizer, guardai-vos da concisão, porque a circuncisão somos nós. Os judeus que se gloriavam de ser judeus quando eles se circuncidavam. Quando eles viam um gentio, eles chamavam eles de incircuncisos. Porque somente Abraão passou isso. E logicamente, Isaac, depois Jacó, os 12, todos foram circuncidados. Era uma coisa que estava sendo feita porque Deus havia pedido que fizesse. Ora, qual é a diferença entre uma circuncisão e uma concisão? A circuncisão consiste em tirar a pele, que chama prepúcio, toda a pele, numa criança quando nascia, eles iam lá e cortavam aquela pele toda em volta e jogava fora, tirava fora. Circuncisão significava tirar fora, totalmente fora, desprezar aquela carne. Concisão tem o sentido de preservar, você fazer, infligir algum dano para aquela carne, mas permanecer ali. Ou seja, fazer a carne sofrer um pouco, tendo uma tentativa de domar ela, mas ela continua ali. É como fazer, espetar só com a faca, mas sem cortar, sem tirar fora.
A circuncisão era bem claro o que tinha que fazer. Tinha que cortar e tirar fora a pele. E esses aqui, esses maus obreiros, esses cães, eles pregavam a concisão, ou seja, você pode ser uma boa pessoa se você guardar a lei. Você pode ser um bom cristão se você observar a lei judaica, se você fizer alguns dos ritos que a gente faz, como, por exemplo, a própria circuncisão, ou você fazer, e começaram a colocar regras. Ora, colocando regras, e esses irmãos pensando que com isso estavam fazendo alguma coisa religiosa, porque era uma religião, o judaísmo era uma religião de já bons anos, né? Tinha mais de 2000 anos que ele estava ali ouvindo essa religião, né? Ou 1000 e poucos anos. Mas não era esse o propósito de Deus com eles. Porque Cristo vinha agora não com a concisão, ou seja, vamos penalizar a carne para conseguir tirar alguma coisa boa dela. Não, é fim a carne. O que Cristo fez foi botar um fim na carne. Por isso que ele fala, a circuncisão, a verdadeira circuncisão somos nós, os cristãos. Por quê? Porque nós temos que considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não é assim, não, você tem que evitar de fazer, não pecar para ser uma pessoa santa para Deus. O que a palavra nos ensina, o que nós vemos o Evangelho dizer é o seguinte: a obra de Cristo na cruz pagou pelos nossos pecados, de modo que agora, se eu creio que Jesus morreu lá na cruz por mim, os pecados foram tratados. E agora, morreu esse homem. O Adão morreu. O que diz respeito ao velho homem foi tratado na cruz. Toda aquela coisa que envolve o que era o homem em pecado, que caiu, Deus tratou em Cristo Jesus, dando um juízo. Então, é cortar fora a carne, foi cortada fora. E nós agora temos que considerarmos mortos para esse pecado. Mortos para o pecado. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. E ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus. Então agora nós temos um homem nos céus, glorificado. Nessa posição, ele é agora a nossa verdadeira circuncisão nós temos agora. Porque ele pôs um fim na carne. E ele estando lá nos céus agora é a garantia de que nós vamos para lá. Porque depende da obra dele e não depende de nós. Então nós aguardamos agora sermos transformados e arrebatados aos céus, mas enquanto estamos aqui na terra, tendo crido nesse evangelho, recebemos o selo do Espírito Santo e por isso nós podemos, como diz aqui no versículo 3, circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nós não servimos mais na carne. Nos gloriamos em Cristo, não nos gloriamos em nós mesmos e não confiamos na carne. Nesse versículo aqui, ele definiu o que é um cristão. Cristão é aquele que serve a Deus em espírito, esse espírito é com letra maiúscula, é o Espírito Santo, e nos gloriamos em Jesus Cristo. É a trindade que ele está mostrando aqui. E essa trindade é desse modo manifestada, e nós não confiamos na carne, ou seja, pôs um fim na carne, a cruz de Cristo. De modo que nós agora podemos dizer que servimos a Deus em espírito, porque temos o Espírito de Deus no momento que nós cremos no Evangelho da nossa salvação. E podemos servir a Deus nesse espírito. E se temos que nos gloriar em alguma coisa, não é nas nossas obras, não é no que eu guardo de lei, não é na concisão. Então, eu me penalizo dia a dia para que essa carne fique amortecida, tal, fazendo boas obras, a carne vai ficar mansa. Não, eu tenho que considerá-la morta. Ela não, se tivesse algum meio de fazer essa carne ser alguma coisa, fazer alguma coisa boa, não havia necessidade de Cristo morrer. Era só servir na carne, mas nas coisas boas. Uma carne pode aparentemente produzir.
Por isso que Paulo vai trazer o exemplo da sua vida. Ele não está se gloriando de nada, porque ele está falando aqui no versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E ele vai falar por que ele podia confiar na carne. Porque, como judeu, ele fez todas essas coisas que ele botou nessa lista aí. E essas coisas que ele colocou na lista eram coisas que a lei pedia. E fazendo tudo isso, ele julgava que estava servindo a Deus fazendo isso. Até que o Senhor aparece para ele, e aí então ele vê que tudo aquilo que ele fazia, ele reputou como perda. Você fala, mas espera um pouco, as coisas más ele pôs para trás e continuou fazendo as boas? Não, tudo ele pôs para trás, tudo ele pôs para fora. É exatamente que esses falsos obreiros, esses maus obreiros, esses cães queriam ensinar os cristãos daquele tempo. De que você podia servir a Deus por meio de uma lei que era santa e justa. E é mesmo, a lei é santa e justa. O problema é o homem, não é a lei. O problema é o homem. Então, aparentemente, a doutrina deles tinha um quê de coisa vinda de Deus, de alguma coisa divina. Mas era terrena, não era celestial, porque era servido na carne. E o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. E ele fala que os homens adoravam em verdade. Os judeus adoravam em verdade antes. Porque eles tinham os oráculos de Deus. Mas não era em espírito, era na carne, porque tudo que eles faziam no que diz respeito à religião judaica era coisas exteriores. O sacrifício, as roupas que vestiam, as coisas que eles tinham que fazer, a lavagem de mãos, a lavagem dos utensílios, eram tudo obras. Não comer aquele tipo de carne, comer esse tipo de carne, eram tudo coisas naturais. Tudo coisas aqui com promessas terrenas também. Se fizessem essas coisas, iam ver os filhos dos seus filhos, iam ter prosperidade. Quando o Senhor Jesus vem e fala que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em carne. Mas os judeus aqui estavam querendo ensinar que era possível adorar na carne. Que a carne não era tão ruim assim, era só controlar ela, guardando a lei. O que soa exatamente com o que ensinam hoje, em uma boa parte da cristandade. Você tem que crer em Cristo para ser salvo, e depois tem que guardar a lei para continuar salvo. Como assim? Quer dizer que então a carne tem que continuar obedecendo alguma coisa? Não, a carne tem que ser colocada no seu lugar de morte, porque ela morreu. A carne morreu em Cristo. No sentido, ela teve a sentença de morte na cruz. Ele morreu por nossos pecados e deu uma sentença de morte para a carne. Para que nós hoje que estamos nesse corpo, não vivamos por meio desse corpo, mas por meio do Espírito que em nós habita, e assim podemos adorar a Deus em espírito e verdade, o que é completamente diferente da concisão, que significa, deixa a carne aí, apenas doma ela, dá um jeitinho de educar ela, para ela ser honesta, para ela ser boazinha, para ela ser gentil, para ela não brigar com os vizinhos, para ela não cobiçar a mulher do próximo, e assim por diante. Mas a circuncisão diz o quê? Corta a carne fora e joga fora, porque ela não presta para nada. Então, nós somos a verdadeira circuncisão, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esse é o segredo do cristianismo, não confiar na carne. E muitas vezes o que nós vemos são os irmãos não entendendo isso, achando que quando você consegue guardar uma série de regras que você fez, porque ele vai dizer mais à frente que a nossa justiça, ele fala, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Ele é o que ele era. Aí quando ele vai falar mais na frente, no versículo 9, ele fala, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem de lei, não é da lei, de lei, qualquer tipo de lei. Mas é pela fé em Cristo Jesus só. Nós temos que ser achados nele,
não por justiça que vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, ou saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, quando eu creio em Jesus Cristo, a justiça de Deus é efetuada, porque Cristo morreu e foi aceito por Deus como o sacrifício. Está feita a justiça. Deus nos justifica em Cristo Jesus. Ele é um Deus justo, porque condenou o pecado. Ele é justificador, porque justifica o pecador que crê em seu Filho Jesus. Essa é a obra maravilhosa de Deus. Esse é o que Paulo está trazendo aqui. Não é para se gloriar que ele falou todas as coisas, que talvez a gente, na próxima reunião, venha falar de cada uma delas, porque é importante a gente ver o que cada uma dessas coisas que Paulo falou de si próprio queria dizer, né? Mas eu vou parar por aqui, que eu já me estendi demais. Se tiver alguma coisa a completar aí. Eu estava lembrando aqui que a má doutrina, ela é um vírus hospedeiro. E quanto mais você fica alimentando ele, mais ele se apega ali, ó, à pessoa, né? Porque nós ficamos muito tempo na nossa vida cristã ouvindo esse evangelho misturado com o judaísmo, em que o homem é exaltado, né? Você percebe que, numa aparência de piedade, um líder religioso pega e começa a falar das coisas do Senhor, sempre apontando para o homem como aquele objeto de ser abençoado, né? Seus sonhos, sua vida, sua história de vida, Deus quer realizar, Deus quer transformar os seus dias, né? Levar você para o... Não é nem transformação de vida, é mudança, né? Você sair de uma casa ruim para uma casa boa. É mudança. Transformação é de dentro para fora. É algo que o Senhor faz, independente do exterior, se está sendo mudado por conforto ou não, mas está acontecendo por dentro algo muito especial que, às vezes, só o Senhor e a pessoa sabe. Não é algo que o mundo possa ver, que alguém possa aplaudir, mas é algo muito maior que isso. Mas nós vamos aprendendo na doutrina a esse tipo de valores. Eu ouvi o irmão dizer assim, quando eu entrei nessa denominação, eu ficava só na porta, hoje o Senhor me exaltou, eu sou líder de fulanos, né? Então, é um convívio religioso em que as pessoas são dadas com importância sobre a outra, né? Deus vai exaltar seu ministério. Então, nós carregamos essa bagagem, esse vírus, e para libertar dele depois, para entender que o evangelho não é isso, não é o homem e as suas vantagens, as suas glórias próprias, ser líder, ministério, sei das quantas, líder dos jovens, líder das senhoras, essas coisas que nos acompanham, nos contamina. Aí nós chegamos numa reunião de assembleia, não tem nada disso. Não tem um palco, não tem um cantor, não tem um pregador eloquente. E agora? E o vírus? E o vírus? Ou ele toma vacina e é eliminado, ou ele vai ficar querendo fazer o exibicionismo. As duas coisas que atrapalham a vida de uma assembleia é a glória própria e exibicionismo. A pessoa querer por querer, se achar importante, aparecer e mostrar suas capacidades, o que Deus faz, né? Essa exaltação que nós já sabemos. Isso acontece por causa da bagagem religiosa que nós carregamos. Se não for tratada e entender, como o irmão falou, que na vida cristã genuína, essas coisas têm que ficar de fora, nós vamos querer ter na Assembleia as coisas que era de fora, do arraial. As cebolas, os pepinos, as cebolas, nós queremos colocar dentro da Assembleia aquilo que nos satisfazia, na verdade, lá. Não saímos de lá ainda. Né? Estamos de olho nas coisas de lá, e por isso que não se sente satisfeito, né? Não tem aquele contentamento em estar entre os irmãos, aprendendo do Senhor, cantando e louvando o Senhor numa só boca, né? Com a nossa voz, aprendendo dos dons, conhecendo a Cristo em espírito. Que tem a ver espírito com carne, né? O exibicionismo quer mostrar o exterior para as pessoas, para eu seja visto pelas pessoas. E isso é uma bagagem que nós carregamos desde a religião, né? Tudo é assim, tudo é homem, um palco, um homem acima, um líder religioso. Um colega me perguntou esses dias
qual que é o melhor curso de teologia que eu posso fazer? Qual a melhor teologia que eu posso estudar? A que você quiser estudar, a que você achar melhor para você. Porque se você está procurando uma teologia que fale de você, do seu eu, como você vai mudar de vida, como você vai viver melhor, vai viver bem, tem também. Você quer uma que seja mais conhecimento, mostrar geografia, arqueologia, filosofia, Agostinho, Justino, os pais da igreja, também tem também. Tem para todo gosto. A melhor teologia é aquela que sua carne quer. Agora, se nós estivermos querendo conhecer a Cristo, né? Querer conhecer o Senhor Jesus, apreciar, adorá-lo, ver a ação de Cristo através dos nossos irmãos. Não tem teologia para isso. Nós aprendemos juntos. É outra coisa. Eu não estou buscando ali querer mostrar para o irmão o meu conhecimento, não querendo também ver conhecimento do irmão. Eu quero ver pela fé o que Cristo está fazendo através de nossas vidas para a glória dele. Somente dele. Mas esse vírus, para ele ser destruído, tem que ter a vacina. Paulo falou aí, né? Considero tudo que eu me esterco. Porque eu passei lá, né? Tudo. Não tem nada de... mas tem um pouquinho aqui que eu... Não, tudo é esterco. Não temos... Isso foi salvo. Quando eu vi o Evangelho lá, porque é obra do Espírito Santo que faz. Sua palavra tem poder em qualquer lugar. Agora, nas demais coisas, no andar, na caminhada, como diz aqui, nossa caminhada cristã é uma caminhada de purificação agora. Nós saímos de um arraial religioso e temos que andar no processo de purificação, abandonando essas coisas que são obras da carne, que exaltam a carne, que colocam homens como no glória de homens, né? O Evangelho hoje está na mão dos homens. Onde você quiser ouvir Evangelho, você vai ver homens falando de homens e de como se viver bem, como ganhar, como conquistar. Quando eu comecei, eu não tinha R$1 para pagar passagem, mas agora eu consegui, através de princípios da vida cristã, agora eu consegui ser um homem famoso, né? Deus me exaltou. É assim que você vai ouvir. Mas vai ser agradável para o homem que está procurando isso. Mas quem está procurando conhecer a Cristo vai perceber o quão maligno é isso. Quão terrível é esse evangelho. A pessoa que usa o evangelho de Cristo para dar para homens, não o maná do céu, mas o pó da terra para ele comer. Come do pior, que não alimenta, só destrói. Mas quando buscamos a Cristo, comemos do maná do céu, que caiu, né, na terra, que é simbolizando Cristo, né, sendo na humildade, buscando coisas simples e humildes para aprender da forma correta. Uma coisa é maná, outra coisa é essa farinha seca, que não sei nem de que é feito isso aí, mas ser alimentado que é do Senhor é importante para matar esse vírus que nós carregamos religioso, que nos quer mostrar palcos e exaltações entre nós. Isso é terrível. É daí que vem a contenda. É daí que vem o espírito de contender, de competir. Competir porque eu quero falar na Assembleia. Quando é que eu vou poder falar na reunião? Imagina uma pergunta dessa, né? Temos que ter um entendimento melhor das coisas e saber como o Senhor está agindo ali com paciência. Quando nós saímos de uma denominação religiosa, o primeiro passo é a paciência, ter calma para ouvir bastante, ler, orar, ouvir bastante, ler, orar, e você vai perceber como o Senhor ele vai nos tratando nisso, né? Vai nos ajudando a perceber quão nossa carne quer aparecer. Essa é a verdade. Aí nós conseguimos confessar a Deus, nos cuidar, vigiar e aprendemos a amar nossos irmãos, desejando que eles sejam amados, ver Cristo neles e queremos menos para nós. Isso é muito precioso e guia nosso caminho e para sermos uma bênção entre nossos irmãos nas assembleias. O perigo é nitroglicerina, né? É nitroglicerina. Não tem jeito. É um perigo. E todos nós somos sujeitos a isso. Todos nós. Não há um que possa dizer, eu não vou. É só deixar que a carne vai aparecer
Ele vai querer ter importância, ser maior, e se a gente não vigiar nisso daí, o texto que nós estamos lendo, as ações de Satanás para destruir a Assembleia. Ele quer destruir, quer acabar com ela. Ele quer, aquilo ali incomoda Satanás. Cristo sendo adorado, glorificado, em espírito, onde o homem não tem vez, e todo o nosso coração e pensamentos estão no Senhor Jesus Cristo. Ele odeia isso. E se a sua vontade é fazer isso, ele vai arrumar um jeitinho também de te incomodar. Firme, nós andamos juntos, né? Para prosseguirmos nesse deserto que estamos agora, até que ele venha e nos tire daqui. Até aí. É interessante, o irmão, no livro tratando sobre esse assunto de Filipenses, mencionando sobre Paulo falando desses judaizantes, né, desses mal-obreiros que querem ensinar da doutrina judaizante, e ele define, deixa eu ler para vocês, eu achei interessante como ele define. Ele fala, as palavras do apóstolo têm certamente uma advertência especial para nós nesses últimos dias, quando este ensinamento judaizante, que era um perigo para a igreja primitiva, se desenvolveu na cristandade, tornando-se uma mistura corrupta de judaísmo e cristianismo. O resultado é que surgiu uma vasta profissão em que formas e cerimônias tomaram o lugar da adoração pelo Espírito. E tendo se formado a partir do padrão judaico, a cristandade tornou-se uma imitação do arraial judaico. Ou seja, não é nem cristianismo, nem judaísmo. É uma imitação do arraial judaico se chamando cristão. E, na verdade, não é nenhuma das duas coisas. Ele fala, assim, o ensino que instrui os cristãos a adorar a Deus segundo os princípios da ordem judaica, que encoraja a busca de coisas do mundo e do ganho terrenal, é um ensino judaizante. Então, todo mundo que vier com ensino para você, olha, tem que fazer isso, 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 para poder ter bênção, isso é judaizante. E não precisa ser a lei, não precisa falar, você precisa guardar a lei, você precisa dar dízimo, não precisa nada disso. Isso, lógico, é também. Mas mesmo que ele venha com regras, tipo de regras assim, olha, nossa igreja não permite que você faça isso, isso e isso. Quantas vezes nós vemos jovens que vêm e começam a se interessar pela verdade, começam a reunir, eles perguntam, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Como se fosse, a igreja fosse uma lista de coisas a se fazer, os podes e não podes. Então, pessoal, vocês vão receber um manual. Vocês querem fazer parte da minha igreja? Vocês vão ter um manual. As coisas que nós permitimos e as coisas que nós não permitimos. E não é assim. O que nos guia é o Espírito e a palavra. Eu posso fazer isso? Vamos ver nas Escrituras. O que ela diz? Pronto, resolveu o problema. Vamos orar. O Senhor nos mostra. Se a gente não sabe, o Senhor vai mostrar. Vamos orar. Eu me lembro, no início, quando nós nos apartamos, na realidade nós não chegamos nem a se apartar, porque eu, pelo menos, não. Eu já tinha abandonado, eu não tinha me apartado, eu tinha abandonado o cristianismo e me declarava ateu. E então, quando eu ouvi o Evangelho e entendi a obra de Cristo por mim na cruz e aceitei a Cristo como meu Salvador, nós começamos e não conhecíamos nada dessa verdade. Eu e alguns amigos, irmãos, colegas que eram da turma, né, viviam antes de ser salvos, nós nos convertemos e começamos a ler a Bíblia. E muitas vezes a gente tinha dúvida, e como é que nós vamos fazer? Como é que é isso? Vamos ler a palavra, vamos buscar na palavra, vamos orar. E quando nós tivemos o contato com os irmãos que nos receberam em comunhão, vindo da Bolívia, depois nós tivemos contato com os irmãos nos Estados Unidos também, eles visitavam a gente, uma coisa que me chamava a atenção era isso, a gente chegava com um problema desse, irmão, como é que nós fazemos isso? E tinha um irmão que nos visitava, muito querido, um irmão, ele já está com o Senhor, sempre que a gente perguntava alguma coisa, eu notei que a característica dele, ele nunca respondia claramente, falando assim, olha, vocês devem fazer isso, isso e isso. Ele falava assim, vamos ler um versículo. E ele pegava e lia o versículo e não falava mais nada. E a gente olhava para o versículo, olhava para ele e falava, não vai sair nada disso daí, nós queremos uma resposta, né? Ele instigava-nos
a ver na palavra o que a palavra estava querendo falar. O que vocês acham que isso está escrito aqui? O que é isso aqui? Não sei, talvez isso. Então vamos ler um outro versículo. Daí ele lia um outro versículo que explicava esse. Então ele nos conduzia pela palavra para a gente entender qual era a resposta de Deus. É isso que nós temos que fazer. E muitas vezes nós não tínhamos resposta. O que vamos fazer numa situação dessa? Não sabemos. O que nós fazíamos? Nós reuníamos, orávamos, pedíamos para Deus mostrar, lia algum trecho e pouco a pouco o Senhor ia mostrando. Não tudo de uma vez. Talvez hoje a pessoa já queira tudo mastigadinho, né? Passa um vídeo aí sobre como fazer tal coisa, né? Eles já não querem mais nem escrito e nem ninguém explicando. Um vídeo já basta. Parece que o vídeo, eu quero ter vídeo. Se tiver vídeo, tá bom. E não, eu por exemplo, outro dia eu estava falando sobre a Bíblia, como que a King James foi feita e tudo mais, né? Alguém gravou, ele estava fora do ar já. Eu falei, alguém gravou isso aí? Eu falei, não, você não precisa gravar. Você apenas lê. Eu dei referência de alguns livros que falam sobre a história da Bíblia, sobre a história de como foi isso e aquilo. E estou traduzindo, inclusive, um livro que fala sobre isso, né? Que é interessante. Nós sabemos como foi que a palavra chegou até nós e tudo mais. Mas tem que ter exercício, gente. É que nem meu filho fazendo medicina, ele falava, pai, esses professores lá na faculdade de medicina, eles pedem coisa na prova que eles não ensinaram. Falei, filho, você vai estar no meio de uma cirurgia, você não vai poder falar, escuta, não me ensinaram como faz isso. Não, você tem que aprender a fazer. Faculdade, ela não vai ensinar que nem primário, que tem que ensinar, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, você tem que decorar isso. Não é assim. Faculdade, ela vai instigar você a pesquisar, procurar, definir e tomar decisões. E isso não tem quem ensine com palavras. Você tem que fazer. Então, ele entendeu o que era medicina. E, realmente, em tudo na nossa vida é isso. Eu posso falar para você, olha, trabalhar na madeira é o seguinte, pai, falo como tem que matar, mas se você não pegar o formão na mão, e você não bater na madeira, não serrar, não cortar, não parafusar, você não sabe fazer nada. Você só sabe a teoria. Provavelmente, se for tentar mostrar nessa teoria alguma coisa, vai desmontar tudo, não vai ficar nada em pé, porque tem certas coisas que é só a prática que vai mostrar. É só o viver que vai mostrar. Então, a verdade de Deus não é conhecer, é andar nela, é ter ela em você, a ponto de você pensar com a palavra de Deus. Você andar de acordo com a palavra de Deus, porque você conhece a palavra de Deus, você lê. Você está ali todo dia lendo e está praticando. O principal da palavra de Deus é ouvir, confiando no Espírito Santo e viver ela. E assim se aprende. Então, é uma coisa que é uma vida toda para aprender. Ninguém vai pensar que vai ficar 10 anos na reunião e vai sair como catedrático em um assunto qualquer. Não é assim. Isso aí, até o último dia da minha vida aqui, eu vou aprender alguma coisa que eu não sabia. Mas depois de ressuscitado ou transformado no arrebatamento, aí nós vamos saber tudo. Vamos conhecer como somos conhecidos. Enquanto isso, cada um de nós julgue o outro superior a si mesmo e saiba que todos nós conhecemos em parte, não sabemos o todo. Só Deus conhece o todo. E Ele nos dirige e nos ensina de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa quantidade que podemos suportar. Então, não tenha pressa de aprender, mas tenha interesse em aprender com qualidade. Quantidade de entendimento não vale para Deus, mas a qualidade do que você sabe, a prática daquilo que você sabe que você está usando, isso vale para Deus. E isso não é na carne, é em espírito. E os judaizantes tentavam infiltrar isso na cabeça dos cristãos primitivos, de que não, tem que ter uma religião, não, tem que ter a obra, você tem que fazer igual ao judaísmo. Usa as coisas de Cristo, mas aplicando o judaísmo nisso. Não. Paulo está falando, não é isso. Eu era tudo isso de judeu, tudo isso que vocês estão vendo eu era, e sabe o que eu fiz com tudo isso? Eu considerei como expurgo. Nem algumas versões nossas, como o Reinaldo falou, de esterco, nem esterco eu poderia usar. Porque o esterco ainda serve para você colocar na terra e adubar e fazer nascer uma coisa boa. O que ele considerou era como expurgo. Expurgo é como coisa
É como um material radiativo que sobra, aquele resto de material radiativo que tem que enterrar e esconder porque não serve para nada, ele só aniquila, só destrói. Paulo teve que considerar tudo o que ele fez no judaísmo como perda, como expurgo, coisa que não serve para nada, coisa contaminante. Nós temos isso nos hospitais, né? Todo dia de manhã passa um carro da prefeitura lá para recolher o material contaminado. Nós não podemos jogar em lixo comum, tem que ser incinerado, porque aquilo ali é potencialmente danoso. Você não pode botar em público, você tem que destruir. Então, Paulo, basicamente, ele está falando isso do judaísmo. Aquilo que eu considerava super elevado, que eu estava fazendo com profundo zelo por Deus, é expurgo, tem que ser aniquilado e agora viver em espírito, não mais no poder da carne como ele vivia. E eu acho que esse capítulo 3 que fala disso daí vai nos preparar para voltar no assunto no capítulo 4, que é a nossa caminhada, como nós devemos caminhar aqui no mundo até aquele dia em que seremos levados daqui. Então, irmãos, nosso tempo já está no final. Queria só dar os irmãos falaram do maná celestial, né? Como os israelitas, eles saíram, foram tirados do Egito, né, pelo Senhor, salvos, eles tinham um maná todo dia para se alimentar. Nós devemos seguir esse exemplo também, né? Porque o nosso maná é o Senhor, é Jesus. Como o israelita, se não colhesse o maná diário, ele enfraquecia. Nós também, se não estivermos com Cristo diariamente, também vamos enfraquecer. Né? Esse questão, isso nós vamos ver mais para frente, né? Porque é o andar mesmo, né? De como devemos andar. Nós devemos nos alimentar. Então, o irmão fala num livro aí que foi Cristo ontem, é Cristo hoje e é Cristo para sempre. Nós temos que ter isso em mente, que não somente estar à mesa representa ser, para quem está reunido é o nome do Senhor, né, que representa estar 24 horas por dia, 7 dias por semana à mesa, mas estar em comunhão estar 24 horas e 7 dias por semana. Todos nós, mesmo quem não se reúne, mas quem crê, deve estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em comunhão com o Senhor. Irmãos, podemos colocar um hino aí? Já tem em mente? 70. Vamos lá. Glória damos a Jesus, que morrendo sobre a cruz, nossa punição levou, nossas almas resgatou. Ele toda a obra fez, completou-a de uma vez. Deus por isso exaltou e na glória o assentou. Pela fé te vendo ali,
nossa grata adoração, nós vivendo em santa paz e no gozo que ela traz, esperamos a visão de quem vem com salvação. Então, no domingo, então, o Senhor permitir, nós vamos continuar do versículo 9. Não, o Lineu comentou, né, de falar sobre esses atributos, né, de Paulo, 4, então. Pode ser? A partir do 4, né? O 4, né? Tá. Podemos dar graça? Então, por favor, Reinaldo, você pode dar graça para a gente encerrar? Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graça por esse precioso tempo que nos dá juntos para aprender, Pai, a tua palavra, nos enriquecer, Pai, com coisas tão preciosas, com esse maná maravilhoso que nos concede todos os dias. Também pedimos, Pai, que nos ajude a buscarmos todas as manhãs, colher desse maná e aproveitarmos o máximo de toda essa nutrição, né? todo esse alimento que pode nos dar. Nos ajuda nos nossos pensamentos e interesses mais intensos nas coisas do Senhor, naquilo que realmente nos alimenta, nos fortalece, para desviarmos nossos corações de pensamentos que venham a nos levar a desejos que não vêm de ti, competição, egoísmo, exibicionismo, tudo que falamos aqui, Pai. Nossos corações sejam atentos, ministrados pelo Teu Espírito Santo, possamos vigiar, cuidar dessas coisas, olhando para os seus interesses, para a Tua pessoa na glória, e sendo esses que querem dar testemunho dessa bendita pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, amando uns aos outros, cuidando de nossas ações e atitudes. Nos ajuda nessas coisas, Pai, todos os dias, a lembrarmos do seu testemunho aqui na terra, que se humilhou, andou em humildade, sendo dono de tudo. E nós que não somos donos de nada, Pai, possamos ver tamanho exemplo em nossas vidas e assim nos mantermos firmes, unidos, nos amando, te glorificando, te adorando em espírito e em verdade. Guarda nosso coração, Pai amado, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor permitindo, semana que vem estamos de volta.